O médico de família de hoje volta a abrir as portas aqui deste consultório da Novo Tempo Portugal para lhe trazer mais um programa. Hoje vamos falar de alimentação, mas de uma alimentação específica. A alimentação dos bebés, a alimentação das nossas crianças. Será que este tipo de alimentação, ou como nós nos alimentamos numa fase tão precoce da nossa vida, tem efetivamente um impacto no futuro? É uma sentença para a vida? Vamos tentar responder a estas perguntas com a doutora Eunice Parcelas. Eunice, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada, eu vou estar aqui. É uma pergunta que eu diria que deixa sobretudo as mães e os pais, quando a criança já está cá fora, deixa muitos pais com muitas dúvidas, apesar de existir um guia dos bebés. Tu também, mãe há pouco tempo, estás prestes a ser mãe mais uma vez, sem dúvida que vais falar com conhecimento de causa e na primeira pessoa. Mas antes de irmos ao assunto de hoje, eu pergunto-te, porque a alimentação, sobretudo a questão da obesidade, é um problema de saúde pública no mundo e também em Portugal. Nas crianças, nos jovens, como é que está essa realidade? Tens noção? Não está muito animadora. Um estudo feito há alguns anos atrás mostrou que cerca de 30% das crianças entre os 6 e os 8 anos têm excesso de peso ou obesidade. Isto é muito representativo, é quase 1/3 das crianças que têm peso a mais daquilo que deveriam ter. Portanto, isto em Portugal. Em Portugal. E cerca de 11% das crianças aos 6 anos com obesidade e cerca de 15% das crianças aos 8 anos com obesidade. Não são dados muito animadores. Esta tendência tem melhorado ligeiramente nos últimos anos, porque há muitas atividades de promoção da saúde, da alimentação saudável cada vez mais nas escolas e cada vez mais literacia da saúde sobre a alimentação infantil, nas redes sociais, tudo isso. Há muita sensibilização, no entanto ainda temos um longo caminho a percorrer, porque esta epidemia da obesidade que afeta os adultos também está a afetar as crianças. E sabe-se que a obesidade é uma doença maioritariamente comportamental. Embora possa ter uma tendência, uma suscetibilidade genética, há realmente famílias que têm mais suscetibilidade a ter excesso de peso, a acumular de forma mais eficaz aquilo que ingerem, não gastar tanto, etc. Isso não é muito significativo e sabemos que a parte comportamental é mais de 90% da causa da obesidade. Que não se passa tão geneticamente, mas pelo exemplo, não é? Nós exatamente, às vezes, é isso, sim. Pais obesos, filhos obesos, sim. Os filhos dos filhos já também obesos, Exato. Mas é mais por replicarem o comportamento, não é? Como já falámos, acho que aqui no programa, herdam-se também os hábitos, herdam-se os comportamentos, os hábitos das famílias. E embora possa ser mais difícil para algumas destas crianças, nestas famílias que também têm tendência genética, são essas que mais precisam de intervenção cada vez mais cedo. E nós, para além disso, vemos também um aumento portanto, da hipertensão nas crianças e nos adolescentes, de pré-diabetes, de doenças, portanto, alterações do colesterol, cada vez mais cedo na vida. E nós sabemos que a obesidade em idade pediátrica faz com que haja muito maior probabilidade de obesidade na idade adulta e de doenças relacionadas com isso e, portanto, menos qualidade de vida e uma mortalidade mais precoce. Então, temos que intervir o mais cedo possível, quanto mais cedo, melhor. Porque é que existe esta tendência cada vez maior portanto, de obesidade, excesso de peso nas crianças? Houve aqui uma alteração do padrão da infância, que antigamente as crianças brincavam muito na rua, hoje em dia é mais perigoso, estão mais dentro de casa, estão mais agarradas a um ecrã, um telemóvel, a televisão, um tablet, que não é saudável para as crianças, mesmo não falando da parte do sedentarismo e de maior risco de excesso de peso e de obesidade, mas também não é bom para uma criança passar várias horas por dia em frente a um ecrã e a deixar de brincar ou de fazer outras atividades em detrimento disso. Mas também, diria eu, a quantidade de alimentos e cada vez mais alimentos processados, ou seja, não é só não se mexerem muito, como se comer mal, não é? Sim, claro. E os dois claro mundos, que sim, é uma bomba. Sim, claro que sim, é comer mal em quantidade ou em qualidade, por vezes por falta de conhecimento dos pais, e aqui os pais são muito importantes em toda esta questão, porque uma criança não sabe e não
ela imita aquilo que vê. Claro que tem a ver com isso, e também tem a ver com a percepção do que é um biotipo saudável. Especialmente aqui na geração por exemplo, das minhas avós, bisavós, em que uma criança rechonchudinha que é saudável. O bebê Michelin, aquelas curvinhas. Exato, um bebê muito rechonchudo, uma criança rechonchuda é que é saudável. Se uma criança for normal, é considerado, exatamente, é considerado que está a passar fome, que está magrinho e tudo isso. E portanto, isto tem que mudar. E também há estudos que mostraram que crianças até aos 3 anos e também entre os 3 e os 6 anos, o que é que se verificou em Portugal? Que eles têm um elevado consumo de laticínios, que eles têm um baixo consumo de hortícolas, exceto na sopa. Em Portugal isto é uma coisa boa, é que a sopa é um prato que é consumido frequentemente pelas crianças, o que é bom, mas por outro lado hortícolas no prato não há tanto quanto deveria. Há um elevado consumo de produtos açucarados, de snacks, doces e salgados. Há uma ingestão proteica muito elevada e uma ingestão de sódio, portanto de sal, também muito elevada. E então isto pode aqui condicionar a saúde destas crianças e futuros adultos. Temos aqui, como disseste, um cocktail infelizmente preparado. Até porque no início do programa tu já deixaste uma pergunta que queremos ver resolvida ao longo do programa de hoje, que essa é uma sentença para a vida ou não, mas ainda antes de chegarmos a esse assunto eu pergunto, sabemos que na infância tudo implica, né? Tudo que nós fazemos nos nossos primeiros anos de vida tem um impacto muito grande no resto da vida, mas no que a alimentação diz respeito, como é que a alimentação nos primeiros dias de bebés, da criança, pode impactar a nossa saúde depois no futuro? Fala-se muito aqui nos primeiros 1000 dias de vida como tendo um grande impacto para o resto da vida, para a vida adulta. Tem um grande impacto, estes 1000 dias têm um grande impacto no crescimento e também aqui no risco de excesso de peso e de obesidade, quer durante a infância, quer no futuro. Tem um grande impacto na imunidade, porque é aqui que se forma também e que se define e que se programa aqui a microbiota intestinal, as bactérias que vão fazer parte do nosso intestino, e aquilo que nós comemos influencia muito isso. Também vai ter um grande impacto no desenvolvimento cognitivo das crianças, do desenvolvimento cerebral, do pensamento, do raciocínio, tudo isso, e da programação metabólica, portanto o tal risco de diabetes, de hipertensão, de resistência à insulina, que depois pode dar origem a diabetes e tudo mais. E então estes 1000 dias, onde é que eles se incluem? Quando é que começa a contar o impacto que a alimentação tem na criança? Começa a contar especialmente durante a gravidez da mãe, desde a concepção, desde que existe a primeira célula, que há realmente um impacto nessa futura pessoa, não é? Nesse ser que vai nascer. E então aquilo que a mãe come e faz durante a gravidez é muito importante. É muito importante, porquê? Porque aquilo que só pelo paladar em si é uma questão. Aquilo que a mãe consome vai se transmitir para o líquido amniótico e o bebê durante a gravidez vai sentir esse paladar. E então se nós expusermos um bebê durante a gravidez a uma variedade de alimentos saudáveis, diversificados, constantemente ao longo de toda a gravidez, não quer dizer que haja uma alimentação perfeita, tudo perfeito, mas se houver exposição a vários sabores diferentes, de várias frutas, vários legumes, várias leguminosas, tudo isso, vai haver aqui uma exposição e esse bebê vai conhecendo esse sabor. Por outro lado, também sabemos que aquilo que a mãe faz no seu estilo de vida pode impactar o DNA a alterar, portanto, todo o ambiente, o stress, tudo isso. Estudos novos como a epigenética mostram que exatamente, tem a possibilidade de fazer exatamente. essa alteração. Até já se fala hoje em dia que mesmo antes da concepção, aquilo que o pai e a mãe fazem, que pode alterar ligeiramente, não é? Pode modular aqui o código genético, quer do óvulo, quer do espermatozoide, e que isso também pode ter alguma repercussão. Nós temos visto, enfim, até estudos precisamente na área da genética, por causa de doenças oncológicas e outras, que aquilo que os avós fazem já vai impactar, muitas vezes já vai influenciar a carga genética dos netos, não é? Exatamente, portanto a epigenética é incrível, é todo um tema muito, muito importante e muito relevante. E é realmente o impacto que pode ter. Podem ser pequenas coisas, mas que ao longo do tempo e todas somadas podem ter algum impacto. E então, mas aqui estes 1000 dias são especialmente a gravidez,
e depois os 2 primeiros anos da vida do bebê. Nestes 2 primeiros anos, à partida, e idealmente, o bebê deveria ser amamentado, não é? Deveria beber leite materno, e neste leite materno também existe a passagem dos tais sabores ao bebê. Portanto, aquilo que a mãe come, que a mãe consome, também passa no leite materno. Curioso. E, portanto, a criança, ao ser amamentada, desde o início, em exclusivo, idealmente, vai sendo exposta a uma variedade de sabores. Ou seja, isto é uma novidade para mim, porque eu estou a realçar. Aquilo que a mãe está a comer, Sim. na fase da amamentação, de alguma forma já está a educar o paladar do bebê. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, se a mãe tiver um paladar muito predisposto ao doce ou salgado e consumir muitos produtos processados, hiperestimulantes, pouco simples, não é? Alimentos mais complexos, mais artificiais, a criança vai se habituando a esse paladar, a esse gosto. Por outro lado, se a mãe consumir maioritariamente alimentos mais saudáveis, mais simples, as frutas, os legumes, alimentos com preparação simples, quer durante a gravidez, quer durante a amamentação, o bebê vai experimentando esse sabor e vai se familiarizando. E depois, quando começar a comer aos 6 meses, ele já conhece aquele sabor e já não é estranho para ele o sabor de uma framboesa, ou já não é estranho para ele o sabor de uma berinjela ou de um courgette, porque já é familiar. Okay. Ou seja, por isso é tão fácil replicar quando a mãe não gosta, o pai, a mãe não gosta de uma determinada coisa, depois o filho tender a não gostar dessa coisa, Sim. exatamente porque vai estranhar o sabor. Aí também temos o exemplo, não é? Depois, a partir do momento em que começa a comer, aos 6 meses, depois aí também temos aquilo que se come em casa e não é? Claro. Se for de... Mas eu vou querer, se tu permitires, perguntar-te mesmo sobre a questão da educação do paladar do bebê. Acho que é interessante nós falarmos sobre isso. Mas antes, nas consultas de saúde materna, as mães, os pais, mas a mãe é educada, é ensinada, leva um guia com toda a programação da introdução dos diferentes alimentos da criança. Ou seja, as mães não estão desamparadas nesse aspecto. Existe já vários estudos para saber quais alimentos introduzir e quando. Portanto, uma mãe que é acompanhada pelo seu médico de família vai ter todas estas instruções e basta apenas seguir de uma forma mais ou menos rigorosa estas indicações para poder conduzir o seu filho numa alimentação saudável, não é? Eu diria que, primeiro que tudo, é bom, é importante, independentemente da opinião do médico A, B, C, a pessoa informar-se, a pessoa estar informada. Uma forma de se informar é através do seu médico, claro que sim, mas também dentro do possível para essa pessoa e do seu conhecimento e tudo isso, tentar estar informada com o conhecimento atual. Mas sim, sem dúvida que aquilo que o pediatra recomenda, ou o médico de família recomendam nesse sentido é muito importante, mas muitas vezes aquilo que os médicos recomendam tem muito a ver também com a sua experiência clínica e não só com as últimas evidências. Às vezes é um conjunto de tudo. No guia do bebê que vem essas indicações todas é alguma coisa que assume que seja assumido pelo próprio Sistema Nacional de Saúde, provavelmente estará para além daquilo que a opinião médica. Hoje em dia já há algumas alterações, por exemplo, hoje em dia já se sabe que não é necessário aquela introdução tão faseada a partir dos 6 meses, já se sabe que não é necessário dar um legume e depois no dia a seguir é que se dá outro, e depois no dia a seguir é que se dá outro, promove-se mais uma diversidade desde o início. E porquê? Porque há aqui uma janela de oportunidade. Como há estes 2 anos, quanto mais alimentos a criança experimentar nestes 2 anos, melhor. E se eu vou esperar 3 dias para conseguir dar um legume ou um fruto seco, e depois mais 3 dias para dar outro, e depois mais 3 dias, eu não vou conseguir dar todos os alimentos possíveis. Portanto, já não há tanto essa regra. Não há tanto essa regra e, portanto, quase todos os alimentos se podem dar nesta introdução alimentar, à exceção daqueles que são prejudiciais, de alguns alimentos, como o sal, como o açúcar, como o mel, como o leite de vaca, sem ser fórmula, ou o leite materno, alimentos processados, tudo isso. Mas realmente não há aqui tanta obrigatoriedade e também aqueles alergénios mais comuns, esse aí tem que se ter um bocadinho mais de cuidado, tanto os frutos secos, os alimentos à base de soja, alimentos que potencialmente dão alergias, e há muitas pessoas alérgicas ao amendoim, por exemplo, à soja. Aqui pode ter que fazer uma introdução um bocadinho mais cuidada e vigiar nesse dia.
mas não há aqui uma obrigatoriedade de ter que ser a X dias, cada alimento muito faseado. Depois também, hoje em dia, também há mais, portanto, há outras vertentes de introdução alimentar. Há 2 tipos de introdução alimentar. Há aquele tradicional, em que as papinhas, as sopinhas, e há o Baby-led Weaning, ou BLW, que é mais guiado pelo bebê. Portanto, é o bebê que guia mais o processo, é-lhe oferecido para a mão ou no prato e o bebê guia. Ou então é um método misto, em que há aqui a apresentação das sopas, dos purés, das papas, tudo isso, mas o bebê também tem a possibilidade, com os cortes certos e a textura certa e segura para cada idade, o bebê ter a autonomia de conseguir levar à boca um pedacinho de courgette cortado da forma certa, um pedacinho de banana cortado da forma certa, adequada à idade. E realmente a parte da introdução alimentar é muito importante portanto, na vida futura da criança. Mas ainda antes disso, eu diria que é muito importante falarmos da amamentação e do aleitamento materno, porque há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era um assunto que a maior parte das pessoas não amamentava, ou não amamentava durante muito tempo. Porque tinha-se muito a ideia de que se alguma coisa corresse mal, provavelmente porque o leite era fraco. Isso não está a correr bem, se calhar o leite é fraco, então precisas de começar aqui o suplemento, não é? Havia a fórmula. Complexo a muitas mães na altura. Exato. Mas por vezes eram as próprias mães ou avós dessas pessoas que diziam... Com as melhores intenções. Com a melhor das intenções, com o conhecimento que tinham na altura, claro. Que não queriam que o bebê passasse fome e que sobrevivesse, como é óbvio. Não, vais ter que dar fórmula, vais ter que dar leite artificial, a fórmula infantil, porque o teu leite não é suficiente. E nós sabemos hoje em dia que é muito raro a pessoa não ter leite suficiente, é muito raro. E cada vez há mais informação nesta área, cada vez também há mais especialistas nesta área, especialistas mesmo de amamentação. Por vezes há médicos de família, pediatras, que não têm tanta formação nesta área, mas cada vez há mais profissionais, médicos e outros profissionais de saúde a ter formação nesta área da amamentação, que é realmente muito, muito importante. Na maior parte das vezes o que acontece é que portanto, há outros problemas associados à amamentação. A pega do bebê pode não ser a ideal. Será que isso é visto caso a caso com o seu exatamente. médico? Está a perceber onde é que está o problema, não é? Sim, sem dúvida. O problema nunca será a própria amamentação. Em princípio, não será o leite. Exatamente. Eunice, vou-te pedir só uns minutinhos, vamos fazer o intervalo. Não serão sequer minutinhos, são apenas alguns segundos. Voltamos já a seguir para a segunda parte do nosso Médico Família de hoje. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança. Estamos de volta para a segunda parte. Estamos a falar de um papel importante da alimentação nos nossos bebés, nas nossas crianças e como isso vai impactar o seu futuro e a saúde no futuro. Também, como sempre e já é hábito, neste momento tenho a oferta para si do guia de estudo A Máquina Humana, que também lhe traz indicações muito específicas, muito pormenorizadas sobre como ter um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, como preparar os seus alimentos, a importância do descanso, a importância de cuidar do seu cérebro e muito mais assuntos. E melhor do que tudo é que é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem. É quanto custa esta revista para si. Envie-nos uma mensagem com as palavras Máquina Humana para sabermos que é este guia de estudo a que se refere e depois nós mesmos entraremos em contacto consigo para lhe fazer chegar este guia de estudo à sua casa totalmente gratuito pelo correio. Não hesite, é gratuito e certamente vai ser muito útil para o ajudar a ter um estilo de vida mais saudável. Entre em contacto connosco. Vamos continuar com o nosso programa de hoje. Interrompi-te, estavas a falar sobre a amamentação, mas há muito mais para dizer sobre isso, não é? Sim, sem dúvida, para fazer um programa ou dois só sobre isto. Portanto, vamos falar de aleitamento materno. Sendo que aqui a amamentação tem um papel principal, não é? neste aleitamento, em princípio. Tem as suas vantagens, claro, particularidades, não é? Claro. E, portanto, há uma recomendação deste aleitamento materno ser exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Ou seja, que nos primeiros 6 meses de vida o bebê deve ser exclusivamente amamentado
e, portanto, passar para a fórmula infantil ou usá-la como suplemento apenas em caso de necessidade. Quando há problemas nesta amamentação, o que é que se deve fazer? Falar com o pediatra, com o médico de família, mas existem hoje especialistas em amamentação e lactação materna, que, especialmente através de uma certificação que é a IBCLC, que eu aconselho a qualquer recém-mãe ou futura mãe que tenha algum problema com a amamentação que recorra a uma profissional ou um profissional desta área para poder realmente ajudar, porque por vezes são mesmo pequenos problemas que se resolvem facilmente. Eu posso até contar a minha experiência que a amamentação era super dolorosa e com apenas uma consulta, 2 consultas com uma especialista destas, passou a funcionar perfeitamente e eu amamentei praticamente até há poucas semanas atrás. E, portanto, realmente tem muito impacto recorrer a estas especialistas, porque pode mudar completamente aqui toda a experiência da amamentação. Por vezes... Desculpa ter interrompido. Sim. E aumenta também a qualidade de vida, quer da mãe, quer do bebê. Sim. Não é só o ato de amamentar, mas toda a qualidade de vida, aquela relação entre a mãe e a criança, deixa que em vez de ser um momento doloroso e sofredor, exatamente. E às vezes traumatizante até, para ser um momento prazeroso, não é? Sim. Quer para mim, quer para bebê. Exatamente, e por vezes existem problemas tão pequenos quanto, às vezes as crianças têm um freio da língua que tem que ser cortado, que ele é muito curto e então o bebê não consegue fazer os movimentos com a língua corretos, ou às vezes o bebê não coloca a boca na maminha da forma correta. Portanto, raramente o problema é mesmo do leite. A questão que acontece quando se começa a introduzir, por exemplo, um biberão com fórmula e que depois, o leite secou. Porquê é que o leite secou? Porque o facto do bebê ter uma alternativa vai fazer com que é uma alternativa mais fácil. É muito mais fácil beber leite do biberão. Portanto, a força que o bebê tem que fazer é muito menor do que se for à mama. Na mama o bebê tem que se esforçar mais, enquanto que se for no biberão é muito mais fácil. O leite vai muito mais, portanto, vai muito mais facilmente. E que faz com que o bebê, ao habituar-se muitas vezes no biberão, ele já perca o interesse de ir à mama. Ao perder o interesse de ir à mama, reduz o tempo das mamadas e aumenta o intervalo das mamadas. O que é que isso faz? Menos estímulo de produção do leite. Qual é que é o maior estímulo da produção do leite? É o amamentar. É o amamentar. O bebê fazer a sucção na mama é aquilo que mais estímulo dá. Portanto, um bebê que continua a amamentar ao longo de anos, a mama não vai deixar de ter leite. Não é? Pode moldar aqui a sua produção, modelar aqui a sua produção, mas não vai deixar de ter leite desde que o bebê continue sempre a fazer sucção na mama. E então deixa de haver leite porque o bebê deixa de fazer sucção, ou faz muito menos vezes, ou por exemplo a mãe vai trabalhar, começa a trabalhar aos 6 meses, então depois introduz-se o biberão com fórmula e depois já é menos uma ou 2 vezes que a mãe está a dar de mamar durante o dia. Depois à noite também quer tentar tirar a mama durante a noite para que o bebê durma melhor. Há também este mito. Vamos tirar mais vezes a amamentação, mais redução da produção do leite, e sabemos que também se dá muito durante a noite, especialmente nos primeiros meses. E então depois há aqui muita redução da produção e realmente pode levar a casa uma escassez e o leite para de ser produzido, mas não porque o leite era de má qualidade ou porque havia algum problema com a mãe. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde também recomenda que esta amamentação, portanto, este aleitamento materno, seja feito até aos 2 anos de idade, pelo menos. Portanto, e até pode ser continuado depois disso. Portanto, para além dos 6 meses em exclusivo, depois começa-se uma introdução alimentar, alimentação, mas que seja continuada. Isto vai permitir a tal continuação da exposição do paladar, enquanto o bebê também está já a comer. No primeiro ano de vida, este leite materno deve continuar a ser um dos principais alimentos, ou o principal alimento do bebê, e não deve ser substituído sempre por outros alimentos, mas complementado. Há muitos benefícios da amamentação, portanto, sabemos que o leite materno é o melhor para o bebê, portanto é o alimento mais completo. Ele está feito mesmo personalizado para o bebê, com a quantidade certa dos nutrientes. A fórmula assemelha-se muito, mas não é exatamente a mesma coisa. Ajuda a proteger contra doenças infecciosas. Sabemos que os anticorpos são produzidos no leite materno e a mãe passa esses anticorpos para o bebê. Sabemos que reduz o risco de excesso de peso e de obesidade, portanto esta amamentação
vai reduzir o risco de excesso de peso e de obesidade na criança e no futuro adulto. Também é grátis, portanto, é grátis, é económico, não é? É sustentável, não precisamos de nenhum produto fabricado, de nenhum recipiente. Ele é a verdadeira fast food, porque é rápido, é só sentar num sítio cómodo e dar o alimento ao bebê, e também pode potenciar uma conexão especial entre o filho e a mãe, apesar de não ser a única forma, como é óbvio, e quem não o faz tem conexão na mesma com os seus filhos, mas quem o faz normalmente testifica que é uma forma muito boa de conexão entre a mãe e o filho. Por outro lado, também tem benefícios para a mãe. Por exemplo, a redução do risco do cancro da mama e do ovário. Mais tarde sabemos que reduz quando a mãe amamenta o seu bebê. Tem muitos benefícios. Foi muito interessante, mas ficou por responder a duas questões que tínhamos prometido responder: se é uma sentença ou não para a vida, a questão da alimentação, e a questão do paladar também. Entre muitos outros assuntos, certamente que ficou por falarmos sobre isso. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu proponho que possamos abordar este assunto, voltar a este assunto num próximo programa. Combinado. Exatamente para responder a estas coisas que tínhamos prometido a quem nos vê e quem nos ouve. Pode ser, então? Combinado. Aqui Fica o combinado. Para si que está desse lado, lanço um outro desafio, é muito mais simples. É que nos envie apenas uma mensagem a dizer Máquina Humana, para poder receber totalmente gratuito este fantástico manual que preparámos, que vários especialistas prepararam para si, com muitas dicas úteis e práticas para que possa ter um estilo de vida mais saudável e também para conhecer a vontade de Deus para si e para a sua vida. Para receber, já sabem, enviem-nos uma mensagem para o 933 9392 91 933 9392 91. É verdade que não abordámos todo o assunto no programa de hoje, vamos fazê-lo também num programa futuro, mas se não teve a oportunidade de ouvir o programa na íntegra ou gostaria de conhecer mais outros assuntos que são abordados aqui no seu médico de família, pois bem, eles estão disponíveis em podcast, em radiorcs.novotempo.pt e também no YouTube da Novo Tempo Portugal. Aguardamos também, se for o caso, das suas sugestões para programas futuros. Mais uma vez, quero endereçar-lhe um grande abraço. Obrigado por ter estado desse lado. Marcamos encontro no próximo Médico de Família. Até lá, se Deus quiser.